nosso organismo feminino é bem complexo. Começa no cérebro, termina lá no sangramento, ou não termina, né? Tem lá a fecundação e a gente tem todo um aparato, o nosso organismo foi feito para gerar uma outra vida. Olha que especial, a gente tem um organismo preparado para gerar uma outra vida. E tudo isso depende dos nossos hormônios. Então, se o hormônio não estiver legal, e é por isso que a gente precisa sempre estar acompanhando esses níveis hormonais, se não tiver os hormônios não estiverem legais, alguma coisa vai acontecer, vai dar algum tilt aí. Né? E pode ser que alguma coisa esteja interferindo nesse processo. O que pode interferir nesse processo, Vanessa? Muitas coisas relacionadas ao nosso dia a dia, ao nosso estilo de vida, né? Antigamente, a gente via que não tinha tanta taxa de infertilidade, os casais não tinham dificuldade para engravidar, muito pelo contrário, né? A gente vê, né, os mais antigos tendo 5, 7, 8 filhos, né? Então, isso tem muito a ver com o nosso estilo de vida, com o nosso estilo de vida moderno, com as coisas que a gente está, com as coisas que nós estamos expostos. Então, a gente está exposto hoje em dia à poluição. Lógico que depende de onde você mora. Eu, por exemplo, eu moro aqui em São Paulo, numa rua super movimentada, passa caminhão, passa ônibus, passa carro o dia inteiro. Eu tô aqui, ó, tô respirando uma super poluição, tô super exposta, né? Diferente de quem mora no campo, né? De quem tem aí um ar mais puro, isso com certeza contribui. Por quê? Porque alguns compostos presentes nessa poluição do ar, ou então nos materiais que a gente usa, nas panelas, nos potes, a gente está exposto a contaminantes, a substâncias que o nosso corpo não está acostumado, não foi programado para lidar. A gente não foi, desde o início da nossa evolução, exposto àquilo para a gente ter alguma coisa para se proteger. E aí, esses compostos, eles acabam interferindo justamente na ação dos hormônios. Então, por exemplo, tem composto que vai se ligar no receptor do hormônio. E aí, quando o hormônio for se ligar, ele fala: não dá para se ligar porque tem uma coisa já ali no meu lugar. E aí acaba atrapalhando. Então, eu não vou ter o efeito esperado daquele hormônio. E aí eu vou ter uma desregulação. Se eu tenho um FSH baixo, se eu estou tendo um FSH baixo e eu tenho um estrogênio baixo, significa que meus folículos não estão se desenvolvendo adequadamente. Se eu não tenho uma quantidade de estrogênio legal, significa que o meu folículo não está desenvolvendo, provavelmente eu não vou ovular. E aí a gente precisa ter todo esse acompanhamento. Então, quando a aluna chega para a gente, primeira coisa que a gente fala, vamos fazer os exames, e esses são, né, um dos principais. É claro que tem outros, por quê? Porque a tireoide também vai interferir. Né? A gente também quer saber se tem contaminantes aí que pode estar interferindo. Então, a gente vai aprofundar e vai investigar, vai virar a aluna de cabeça para baixo para ver o que pode estar interferindo. E por que a limpeza do aquário pode ajudar na regulação do ciclo? Justamente porque muitas coisas, além do que a gente está exposto, né? Porque, vamos lembrar, a limpeza do aquário, ela não é só alimentação. Ela também é alimentação. A alimentação é um dos pilares da limpeza do aquário. Mas tem atividade física, tem os contaminantes ambientais, temos o estresse, temos o sono, a regulação do sono, muito importante. Né? Quem não dorme bem pode ter desregulação do ciclo. Quem passa por um estresse muito grande pode ter desregulação do ciclo. Eu contei aqui uma vez para vocês numa live que a gente fez sobre SOP, síndrome dos ovários policísticos. E eu contei o que aconteceu comigo, né? Porque eu passei por um momento de muito estresse, assim, não estresse de nervoso, estresse assim de realmente uma situação muito difícil. E aí, simplesmente, o meu ciclo parou, era bonitinho. Meu ciclo era lindinho, né? Apesar de ter a síndrome dos ovários policísticos, não tomava anticoncepcional, né? E aí, de repente, puf, do nada, ele sumiu. Quando eu fui dosar o cortisol, que é o hormônio do estresse, o meu cortisol estava lá em cima. O cortisol, ele vai inibir esses hormônios. Ele vai diminuir esses hormônios. Então, se você não tem os hormônios, o ciclo para, né? Ele não continua. Foi o que aconteceu comigo. Então, o meu ciclo parou. E aí eu fiquei muito preocupada, eu me assustei, sabe, quando você está em situação de estresse, você nem consegue relacionar as coisas direito, né?
E aí eu fiquei quase um ano, fiquei uns 8 meses mais ou menos sem menstruar. E aí eu comecei a investigar e fazer os tratamentos, enfim, tudo mais. Então é muito importante a gente ter um manejo de todo o nosso sistema, de todo o nosso organismo, porque tudo isso influencia no nosso ciclo, certo? E a alimentação também. Por quê? Porque a gente está ingerindo coisas que a gente nem sabe, né? Primeiro, a gente compra um alimento industrializado, vai lá, um pacote de bolacha, tem lá, e você vai ler os ingredientes, um monte de nome estranho que você não faz a menor ideia do que está falando. Tudo isso a gente não sabe, vai fazer mal para o nosso organismo porque é artificial. A gente tem que procurar consumir alimentos que o nosso organismo foi programado para metabolizar, para utilizar, porque ele é útil para o nosso corpo. O que não é útil para o nosso corpo acaba sobrecarregando. Sobrecarrega, bagunça e aí atrapalha tudo. Então, a gente precisa tomar cuidado com a nossa alimentação. Outra coisa, Vanessa, mas eu só como frutas, verduras, ótimo, né? Quanto mais colorido, quanto mais variado, melhor, porque você está tendo uma quantidade de nutrientes mais variado que com certeza vai contribuir para o funcionamento do seu ciclo adequado. E só que temos que pensar também nos agrotóxicos, né? E aí, os agrotóxicos a gente já sabe que eles causam uma alteração dos hormônios também muito importante. Então, muitas vezes, quando as alunas elas fazem a limpeza do aquário, elas começam. E é claro, né, gente? A limpeza do aquário ela não é assim. Então, faz uma mudança aqui, faz uma mudança ali, tira isso, coloca aquilo, enfim, vai fazendo as adaptações necessárias aos poucos, e aí o ciclo começa a mudar. E é claro que dá um susto, né? Fala, nossa, mas o meu ciclo era assim, agora está um pouco diferente. Por quê? Porque você está deixando de dar coisas para o seu organismo que não eram boas e está começando a dar coisas boas para o seu organismo. Então, é um outro ambiente, é um outro organismo. Né? E você precisa dar um tempo para ele se readaptar. Então, é normal que haja alterações do ciclo quando você muda o seu estilo de vida. Só que a tendência é que ele estabilize depois de um tempo. E aí ele vai sim regular, e aí você pode ter certeza que você está dando, você tá tendo um ciclo muito melhor, né? Não é só questão de meu ciclo era de 28 dias, agora que eu comecei a limpeza do aquário foi para 30, agora tá ruim. Não significa que tá ruim, significa que tá num processo de adaptação. Né? Não tem um ruim e um bom. É claro que é considerado normal um ciclo de até 35 dias. Passou disso, aí a gente já tem algum problema. Eu vi que alguém perguntou aqui se é possível alguém com SOP ter um ciclo regular. É possível. É possível não vamos nem considerar aqui os anticoncepcionais, né? Porque o anticoncepcional, a gente nem ciclo tem. Mas é super possível. Mas como? Com muita dedicação, fazendo o máximo possível de mudanças no estilo de vida. É claro que depende muito, né? Por exemplo, eu sei que tem gente do Brasil inteiro, às vezes até de outros países, me ouvindo. Isso depende muito do seu ambiente, do seu estilo de vida, da sua rotina, do seu trabalho, de tudo que você está, de todo o seu ambiente, da sua família, do seu emocional. Tudo isso vai interferir no seu ciclo. Tudo isso. Não pensem que é uma coisinha, que é uma coisa simples, né? Não é, vocês viram que é bem complexo. Eu fiquei aqui falando que eu falei de hormônio para lá, para cá, que sobe, que desce, né? Então, muito importante, mas é possível sim regular o ciclo com o estilo de vida, tá? Mas não é de uma hora para outra, precisa de um esforço, mas a gente consegue, a gente chega lá. Eu consegui. Sou uma vencedora, meninas. Você já tem aí o caminho das pedras, né? O que você precisa mudar. Quanto mais você conseguir colocar em prática, maior a chance de você conseguir regular o seu ciclo, né? Lembrando também que muitas mulheres às vezes chegam com um FSH alto com a gente, né? Ai, meu médico falou que eu estou entrando na menopausa precoce, vem com um FSH de 30, de 40. Por que o FSH aumenta e aí fala que é indício de menopausa precoce? Porque significa que o folículo ele não está respondendo de uma forma adequada ao FSH que está sendo liberado. Então, eu tenho lá o meu folículo, vem o FSH, aí ele vai
vai fazer, acorda, estimula, estimula, e ele não responde, ele não responde. Aí o que que acontece? Tem que ter mais FSH. Vem mais FSH para ver se esse folículo acorda, né? Por isso que aumenta. E aí, quando tem um FSH muito grande, muito alto, né? Aí indício de que o folículo não está respondendo muito bem. Mas com a limpeza do aquário, a gente consegue desenferrujar esse folículo. Então, enquanto tiver folículo, a gente consegue desenferrujar eles e reverter esse quadro de FSH aumentado e LH aumentado. Isso é uma coisa muito legal. Então, pode ser que tenha alguma coisa tenha enferrujado aí, pode ser que tenha, né? Você falou que o seu estilo de vida mudou, que eu trabalho. Gente, a pandemia realmente mudou a vida de muita gente. A questão do estresse, que nem eu falei para vocês, interfere bastante no ciclo. Então, a gente precisa realmente ver como é que tá aí os níveis dos hormônios, ver, né, o que bagunçou e botar a limpeza, isso você nem precisa esperar os exames, né? Coloca aí o máximo de coisas que você conseguir em prática, né? Que você já aprendeu da limpeza do aquário, para melhorar isso aí, né? Eu tenho alunas que estavam com um ciclo, né, de 90 dias, foi para 70 dias, foi para 30 dias, então a gente consegue ver evolução. Não é de uma hora para outra, precisa de paciência, precisa de dedicação, mas é possível sim. Boa tarde, meu nome é Érica, tenho 41 anos. Estou há 2 anos e 9 meses sem anticoncepcional, não consigo engravidar. E minha última menstruação foi em dezembro de 2020. Fui ao ginecologista e ele me passou todos os exames hormonais. Será que meus hormônios estão desregulados? Por isso a falta da menstruação? Muito provavelmente sim, né? Alguma coisa aconteceu, alguma coisa bagunçou, e aí realmente precisa saber como é que tá esse hormônio, como é que tá o FSH, como é que tá o LH, como é que tá. É interessante fazer aí o exame de imagem, ver como é que estão os folículos, né? Se eles estão desenvolvendo, né? Provavelmente, né, eles estão aí enferrujadinhos, mas muito provavelmente, né? Para não dizer com certeza, e tem. Não, com certeza, seus hormônios estão desregulados e por isso a falta da menstruação. Certo? A Larissa está perguntando se a limpeza da aquário ajuda. Ajuda muito, que nem eu falei para vocês. Consegue desenferrujar os folículos, consegue regular os níveis hormonais. E aí tem uma série de mecanismos que isso acontece. É claro que aqui eu não tenho tempo para ficar destrinchando todas as coisas. Tem vários mecanismos que acontecem no nosso organismo que a gente consegue regular. Por exemplo, através da nossa microbiota intestinal. A microbiota, né, os micro-organismos que vivem no nosso intestino, tem uma população ali de micro-organismos bons e micro-organismos ruins. Dependendo da proporção, eles podem ali causar alterações no intestino que favorecem alterações do sistema imunológico e isso pode alterar os hormônios. Então, o nosso sistema hormonal é muito sensível. Por isso que quanto mais a gente conseguir controlar, né, que aí a gente fala da limpeza do aquário, quanto mais a gente conseguir deixar o menos poluído possível, né, mais a gente consegue fazer toda essa maquinaria funcionar. A Bia, eu tenho endometriose profunda e muitas cólicas. Agora, depois de 3 anos sem exame, fiz uma ressonância da pelve. Os miomas cresceram, estou preocupada, medo, sou depressiva também, muito ansiosa. Bia, primeira coisa, ó, depressão, ansiedade, isso altera a questão hormonal. A endometriose, ela tem uma questão hormonal muito importante, porque geralmente ela está associada com o aumento dos estrogênios, né? O estrogênio, ele estimula, que nem eu falei, né, naturalmente, ele estimula o endométrio a crescer, lembra? A endometriose, o que que é? É a presença do tecido do endométrio em outro órgão que não ali onde ele deveria estar. Se eu tenho um nível elevado de estrogênio, esses focos de endometriose tendem a aumentar. Se eu tenho depressão, se eu sou ansiosa, isso altera os níveis hormonais, isso pode acabar piorando, né? Isso também pode estimular processos inflamatórios. Então, precisa cuidar muito, precisa fazer uma limpeza do aquário, precisa fazer a limpeza do aquário, não só que eu falo de alimentação, de atividade física, mas precisa cuidar do psicológico, precisa cuidar das emoções. As emoções, elas interferem diretamente, porque a emoção, né, não sei se vocês sabem, mas a emoção ela é processada no cérebro. Né? A gente tem uma área do nosso cérebro que chama sistema límbico, que é responsável pelas emoções. Então, a emoção não é uma coisa abstrata, não é uma coisa que está lá no ar e que, enfim, não, é emocional. Não é emocional, não é nada, não. Ele está ali, o emocional está no cérebro.
né? E tem produção, isso interfere em níveis de serotonina, né? Toda essa questão, uma coisa tem a ver com a outra. Uma outra coisa também em relação à depressão são nutrientes. Para a gente produzir a serotonina, por exemplo, a gente precisa de nutrientes importantes para que esse neurotransmissor seja produzido. Se a gente não dá, ele acaba faltando. Então, muito importante cuidar disso, né? Sugiro aí a procurar um profissional para te orientar melhor e fazer dar um caminho aí para você mais assertivo.